Pessoal, boa noite. O meu nome é Aguinaldo Antônio de Souza. Eu sou aluno da matéria de Inteligência Artificial Aplicada, ministrada pelo professor Aoki, pela Universidade Federal do Paraná. Vou apresentar um trabalho que faz parte das atividades inerentes a essa matéria, sob o título de Monitoramento do desempenho de um transformador de potência utilizando a lógica fuzzy. Objetivo: monitorar os parâmetros de corrente e temperatura de enrolamento dos transformadores de potência a partir da lógica fuzzy e propor uma tomada de decisão aos especialistas que são os operadores do sistema elétrico a partir de dados que foram simulados em um conjunto de inferência nebulosa com o objetivo de minimizar os impactos que a violação desses parâmetros observados poderiam causar aos transformadores de potência. Justificativa para acompanhamento do desempenho dos transformadores de potência. Os transformadores de potência estão entre os equipamentos de maior valor agregado quando comparados aos equipamentos que compõem o CEP. São equipamentos que possuem características específicas, não são equipamentos que são encontrados de ponta entrega para aquisição. Isso dificulta muito a reposição em caso de sinistro. A falha desses equipamentos pode gerar prejuízos financeiros, descumprimento de pactos regulatórios, além da deterioração da imagem da concessionária junto à população. E a perda desses elementos devido à falha geralmente possui como consequência blackouts que geram grandes transtornos sociais. O método de inteligência artificial que foi utilizado foi o método fuzzy, que é uma forma de lógica multivalorada, onde os valores verdade das variáveis pode ser qualquer número real que esteja entre os valores de 0 e o valor 1. Os resultados baseiam-se na modelagem das variáveis linguísticas traduzidas em modelos matemáticos através de conjuntos nebulosos. Foram utilizados conjuntos nebulosos que utilizam um sistema de inferência relacionando as entradas e saídas das variáveis linguísticas e, para o nosso caso especificamente, foi utilizado o modelo Mandani. A construção do modelo de inferência foi desenvolvido com o propósito de possibilitar o monitoramento do carregamento do transformador e dos valores de temperatura do enrolamento vinculados a uma tomada de decisão. Com relação aos critérios de inserção de dados, esses critérios foram baseados em conhecimentos práticos da área de operação. Então, aqui na tabela 1, nós temos os valores de entrada e saída que foram considerados. Então, nós temos a corrente de entrada, a temperatura de enrolamento como variáveis de entrada e a variável de saída foi considerado um percentual de alívio de carga. O range de entrada para a corrente foi considerado como foi usado de base um transformador de 25 MVA que possui corrente nominal de 1046 amperes. A temperatura de enrolamento foi considerado variando de 0 a 150 graus. E o percentual de alívio de carga considerado foi de até 40%, levando em consideração que, uma vez que esse equipamento de 25 MVA perca a ventilação forçada, ele perde potência e passa a ter um comportamento de um transformador de 15 MVA. Então, as variáveis de entrada foram a corrente do transformador e a temperatura de enrolamento do trafo. E as variáveis de saída baseadas no percentual de alívio de carga. Então, nós temos 3 variáveis de combinação entre corrente e temperatura, onde aqui nós consideramos valores de baixa, média e alta para corrente e para temperatura. Então, fazendo a combinação aqui de corrente baixa, temperatura baixa, corrente média, temperatura média e corrente alta, temperatura alta,
nós temos 9 possibilidades de combinação que estão apresentadas aqui na tabela 2. As simulações e resultados. Na curva aqui do comportamento típico do sistema, a gente percebe que para os casos onde a corrente ficou dentro dos parâmetros de baixa e média e a temperatura dentro dos parâmetros também de baixa temperatura e média, a lógica fuzzy não propõe nenhum alívio de carga. Para a condição onde nós mantivemos corrente do transformador média com a temperatura elevada, ela sugere um corte de carga, e para as condições críticas, onde tanto a corrente do transformador esteja elevada como a temperatura elevada, ela propõe um corte maior de carga. Então aqui na figura 3, nós temos a simulação para um transformador com carregamento médio e temperatura do enrolamento média. Ela não propõe, não sugere corte de carga. Para aqui na figura 4, o transformador com carregamento médio e temperatura do enrolamento média, a simulação da lógica fuzzy sugere um alívio de carga em torno de 7% do montante. E na condição mais crítica, aqui na figura 5, que é considerando o carregamento elevado da temperatura e a temperatura elevada e atrelada à corrente elevada, foi sugerido um corte de 26%, o que está bem dentro do razoável, né? Obviamente que considerando que nós entramos apenas com 2 variáveis, desprezando outras questões que deveriam ser levadas em conta para proceder esse cálculo. Então, como conclusão, o estudo realizado evidencia as consequências que esses parâmetros de corrente elevada atrelada à elevação da temperatura de enrolamento pode trazer aos transformadores de potência. Foi demonstradas possíveis tomadas de decisão que os especialistas do centro de operação podem utilizar com o objetivo de mitigar ou controlar esses efeitos do tipo de ocorrência no sistema, promovendo alívios de carga. A utilização da lógica fuzzy demonstrou eficácia na solução dos problemas simulados, trazendo respostas satisfatórias, muito coerentes com as ações que seriam tomadas nas condições reais de operação. E a ferramenta fuzzy, ela possui um grande potencial no auxílio às tomadas de decisão em tempo real, apresentando respostas rápidas e assertivas em um ambiente onde o tempo de resposta às ocorrências é um fator determinante para a garantia da qualidade dos serviços de uma concessionária de energia elétrica. Aqui são apresentadas as referências que foram utilizadas na composição do trabalho. Muito obrigado a todos. Boa noite.